Pronto. Tivemos um pequeno imprevisto, que o Instagram não deixou fazer live e passamos aqui para o Meet, para essa gravação, que eu vou disponibilizar depois. Bom, primeiramente, né, essa live sobre conhecer e respeitar as individualidades do filho é uma live que fala de uma educação diferente, uma educação com alma, né? Uma educação que a gente olha para as necessidades da alma desse filho, né? A gente fala sempre, as necessidades das crianças. A gente sabe as necessidades básicas, né? Cuidado, amor, alimentação, limite, brincadeiras, mas a gente se esquece desse olhar individualizado, né? O que o filho precisa, o que a gente pode potencializar nesse filho para que ele consiga ser o que ele nasceu para ser. A gente fala sempre de não colocar em caixinhas, de não rotular, mas não fazer isso é uma quebra de padrão gigantesca, né? Não é só o nosso padrão, é o inconsciente coletivo. Todo mundo acha que tem que obedecer da mesma forma, que tem que caber na mesma caixinha sempre. E a gente acaba indo, nós como mãe, acabamos indo para esse lado, para o lado que a gente conhece, para o lado que é comum, para o lado do que todo mundo faz, né? E aí vem aquela frase que a mãe falava para a gente, né? Você não é todo mundo. E quantas vezes a gente tratou o nosso filho como todo mundo? Quantas vezes a gente fez esse processo de querer que ele caiba na caixinha de todo mundo, na caixinha do vizinho, que o vizinho tem é uma criança mais educada, que o vizinho é uma criança que respeita, é uma criança que faz todas as lições sem precisar pedir, né? E aí é que está a questão. Seu filho não é o vizinho. A gente não era todo mundo, os nossos filhos não é todo mundo. E essa, eu acho que é uma grande sacada que a gente tem que ter. Principalmente quando a gente tem dois filhos, a gente tem essa tendência de comparar um com o outro, que é esperada, eu acho que muito também foi estimulada essa comparação, né? A gente na infância com os nossos irmãos, a gente se sentia comparado, às vezes nem tinha essa cobrança, mas é o que eu falei sobre o inconsciente coletivo, né? Todo mundo fez isso, acabou virando um costume, um jeito de fazer isso. E aí a gente começa a falar numa língua diferente do que a língua que os nossos filhos escutam. Então a gente está falando para ele fazer tal coisa e ele não está entendendo que a gente quer que ele faça tal coisa. Ele está pedindo para a gente fazer de tal jeito e a gente está respondendo C em vez do A que ele queria. E aí começa a gerar esse relacionamento extremamente complicado, desarmonioso. Porque o filho, ele tem uma expectativa sobre a mãe. E nós, mães, temos expectativa sobre os filhos. E aí, cada um tá ligado à sua expectativa. E ninguém consegue conversar, né? Por exemplo, a expectativa do filho tá aqui, a sua expectativa tá aqui. Não se encontra, não ressoa. Você não entrega o que ele precisa para se desenvolver. E você também não aceita o que ele precisa desenvolver. E aí é uma desconstrução muito grande na maternidade, a gente ter que desconstruir as idealizações que a gente criou dos nossos filhos. Porque ter o filho perfeito, né, que faz tudo do jeito que a gente quer, que dá conta de tudo, que é independente, é uma maravilha. Mas, e quando o filho não é essa idealização que a gente teve? A gente tem que sair desse papel de
Meu filho tem que ser isso. Ele não é isso, ele não vai caber nessa caixinha que você quer que ele caiba. E aí cabe às mães, aos pais, ao adulto responsável ali, mudar a abordagem. Entender quem aquele filho é, o que aquele filho precisa, para se comunicar, para se linkar com ele, para se conectar com esse filho. E aí, mais uma vez, o quanto a gente está disposta a sair dessas idealizações para se conectar com essas crianças. O quanto a gente sai desse todo mundo faz e meu filho também tem que fazer. Todo mundo faz atividade extracurricular, meu filho também tem que fazer. Será que ele tem? Será que ele tem essa aptidão? E aqui, nesse sorteio, a gente está falando de uma educação de alma. E a primeira coisa que a gente vai olhar é justamente para essa alma dessa criança. O que de fato ela precisa? O que de fato é necessário para ela se sentir vista, respeitado, amado? O que eu falo que é como se a gente falar de alma é como se fosse um quadro em branco. A gente nasce um quadro em branco, com as nossas características únicas. E muitas vezes a gente não mostra esse quadro branco com as características. Pode ser um quadro redondo, retangular, quadrado, triangular. Mas às vezes o mundo, né, as crenças, os padrões, a cultura, o comportamento, exige que a gente coloque uma máscara. E aí a gente não enxerga o quadro em branco, a gente só enxerga a pintura. A pintura que foi feita naquele quadro, para ele se sentir aceito, para ele se sentir amado, para ele se sentir pertencente. E é justamente isso que eu vou trazer na leitura de hoje. A leitura do que a alma precisa dessa criança sorteada e a leitura do que ele mostra que ele precisa. E aí a gente vai ver a diferença. E foi bem legal porque essa leitura foi bem oposta. O que a alma deseja, o que a alma precisa, os dons, as habilidades, do que ele mostra. E por isso que muitas vezes a gente não se conecta, porque a gente está preso no que o filho mostra, não no que ele realmente precisa. Então, eu vou falar agora como aconteceu o sorteio. Eu coloquei os nomes, todos os nomes, em uma lista numerada. Tiveram 8 crianças participantes. E aí eu coloquei naquele site sorteador, do 1 ao 8, e saiu o número 8. Então, a criança sorteada, deixa eu pegar o nome aqui certinho, para não falar errado, Cauã Lucas Figueira Valadares. Essa foi a criança sorteada para leitura. E aí, vou falar mais uma vez um pouquinho sobre a alma, né? A alma é como se a gente viesse para o mundo como a gente é, sem influência de cultura, sem influência de crenças da família, crenças da sociedade, sem o molde, né? A persona, né, é a máscara que a gente serve, veste, é como se fosse, é o que o ego construiu de importante. Então, essa criança, ela tem uma essência e ela tem uma persona diferente. Tem criança que tem a mesma persona e a mesma essência.
Só que não é o caso, a maioria não é igual. Então, essa essência é importante para a gente ver quem é essa criança de verdade. Quem é ela sem toda a bagagem familiar de padrões de comportamento, de o que é esperado dessa criança. A gente olha as necessidades, os dons, a gente olha para a verdade mais pura daquela criança. E quando a gente vai para a persona, é essa máscara que ela, desde pequeno, né, já veio com ela, já veio com as crenças ancestrais dela, com o inconsciente coletivo, com a forma que a mãe molda essa criança. Tudo isso, essa criança percebe e ela já traz. Patrícia, então por que a gente tem uma persona, se ela é tão diferente assim da essência, na maioria das vezes? Porque essa máscara vai ajudar a criança a cumprir a missão dela. É através dessa persona que ajuda a cumprir a missão de vida dela. Então, vamos lá. O Cauã, ele tem uma alma que fala sobre poder. O que essa criança veio desenvolver aqui, o que ela precisa, o que a mãe precisa trabalhar nessa criança é o poder pessoal dela. Essa criança, ela precisa ser estimulada, ela precisa ser vista. É uma alma que ela tem o desejo de ser grande, ela tem o desejo de ter sucesso, ela tem o desejo de materializar ideias. Então, um exemplo, essa criança, ela vai no parquinho, ela não quer fazer um castelo igual todo mundo. Ela quer fazer um castelo diferente, de repente, o maior castelo. Ela é uma mente visionária, então, assim, ela tem muitas ideias. E essas ideias, elas precisam ser estimuladas através de conversa, através de arte, através de canto, né? Então, se a criança vem com uma ideia, por exemplo, mãe, eu quero fazer tal coisa, uma coisa que não é para a idade dela. Se essa mãe responde para essa criança assim, não, você é muito pequeno, você não pode fazer isso. Isso diminui ele. Porque ele, de certa forma, ele sente que ele é grande, mas ele ainda não sabe, ele ainda não formula isso, ele ainda não consegue pôr isso no papel, falar isso. Então, uma abordagem mais interessante para essa criança seria no caso de: vamos criar uma coisa que só você consegue fazer? O que dá para a gente fazer? Por exemplo, se ele quer ir num parquinho que não pode ir para a idade. Vamos ver que brincadeira a gente consegue desenvolver aqui nesse parquinho? O que você acha que dá para fazer com com esses brinquedos diferentes do que todo mundo faz? Ele vai ter 1000 ideias. Essas pequenas orientações que a gente precisa dar para as crianças, né? Então, quando a gente sabe a necessidade, ele precisa se empoderar de quem ele é, do poder dele, né? Ele veio desenvolver isso. Então, se é uma mãe que toda vez que ele vem com uma ideia, corta a ideia dele, corta o barato dele, você vai diminuindo essa confiança que ele tem nele. E aí começa a acontecer o contrário, né? Ele começa a querer controlar, ele começa, por exemplo, a se irritar, a ser agressivo com as pessoas que não respeitem ele.
Porque é uma criança que ela sente o seu tamanho e ela quer ser respeitada por esse tamanho. Então, não é uma criança que vai caber num rótulo, ele é guitarrista. Nenhuma criança cabe num rótulo, mas um de 8, ele não é só um guitarrista, ele é um guitarrista e algo mais. Ele veio, de certa forma, materializar aquilo que ele pensa. No futuro, adulto, ele tem essa necessidade de ter sucesso, né? Muitas vezes vai para essa área de ter algo só dele, uma empresa, um método, criar algo, materializar essas ideias em algo concreto aqui. Então, se ele vem com uma ideia, mãe, vamos fazer um jogo? É preciso, é indicado fazer esse jogo com essa criança, porque você está estimulando o poder dele, a confiança dele. Então, é uma criança que ela precisa ser regada. Esse poder pessoal que ele veio tanto desenvolver precisa ser regado para que ele realmente alcance esse potencial. E isso, gente, começa na infância, né? A gente faz o nosso melhor como mães, e aqui é esse o intuito, trazer esse olhar já direcionado para o que seu filho precisa, para ter essa construção e, e moldar ele da forma que ele precisa. Então, é necessário essa criança, ela ser estimulada nessa questão de poder pessoal, de dar voz às ideias dela, de escutar as formas dessa criança resolver os problemas dela. Isso é importante para essa criança, porque só assim ela vai entender o tamanho dela. Sem entender isso, é como se nunca fosse o bastante, porque ele vai se sentir diminuído. E aí que vem a parte legal, porque essa criança, ela tem uma. Então, vocês percebem que é uma alma que precisa de empoderamento, que precisa de se mostrar, porque ela quer, sim, conquistar muitas coisas materiais, inclusive dinheiro. Isso baseado na honestidade e na justiça. Só que se a gente for olhar já uma criança 8, a gente já entra, nós mães, muitas vezes, já entramos em conflito. Porque a gente tem medo dessa criança se tornar alguém egoísta, alguém que só ele é bom. E aí que entra a questão da mãe trabalhar essas questões de deixar definido o que é ser uma criança que se empodera do seu poder pessoal. Porque muitas de nós mães não aprendemos sobre esse poder pessoal. Então, é desafiador para a mãe, quando tem essa dificuldade, de olhar o filho dessa forma. E aí que eu acho interessante, porque a persona dele, a máscara dele, as crenças, né, o comportamento dele, como as pessoas veem ele, é uma pessoa que visa muito a cooperação. Então, ele se mostra uma pessoa muito harmônica, muito tranquila, muito da paz. É aquela criança diplomática, que muitas vezes ela resolve o BO do parquinho. Ela entra em um consenso ali com as crianças. Isso é importante? É importante. Só que essa persona, quando ele se sente inseguro, ele deixa o outro ter mais opinião do que ele. Ele abafa as ideias dele para o outro pôr. Então, na escola, por exemplo, se é uma criança que não consegue pôr as ideias de brincadeira, ele está ferindo lá a alma dele, que deseja se empoderar, que quer mostrar que é visionário, que quer expor as suas ideias.
que quer materializar algo. E aí, essa criança que tem uma alma, uma necessidade de ser grande, ela fica, né, quando se sente inseguro, muito se unir a alma e a persona de um político. Pode ser, pode ser. Se não tiver na sombra e nenhum dos dois, dá um bom político. O problema é se for para a sombra, porque se tá na luz, vai trazer muitas coisas boas de verdade. Mas é essa a questão, né? A dificuldade dessa criança, se lá na alma dela, ela não é incentivada, ela não é lapidada, ela não é atendida, ela não é ouvida, a voz dela não é respeitada, as opiniões, ela não vai ter força para passar a segurança. Ela vai ser abafada. Ela vai deixar o outro tomar conta dela, ser maior que ela. Ela é como se ela não anulasse a opinião dela. E a gente está falando de uma essência 8 de poder pessoal. E aí, como que alguém tira esse poder dessa criança? E aí, a mãe, né, ela tem que entender que ele mostra isso. E muitas vezes é aquela crença, né, de que precisa sempre dividir o brinquedo, que ele sempre tem que pensar no coleguinha, que a gente impõe muitas vezes para o filho. Tem que ser isso e pronto, não pode ser egoísta. Porque eu acho que, não sei, vocês me dão uma opinião de vocês, eu acho que muito dessa alma 8, né? A gente olhando assim, nu e cru, muitas vezes a mãe puxa para esse lado egoísta. E aí que tá o problema. Porque se empoderar do poder pessoal não é ser egoísta, é reconhecer o seu valor. E essa criança, ela precisa reconhecer o valor dela desde pequenininho. Então, se a gente não dá voz para essa criança, se essa criança não é ouvida, não é respeitada, não é incentivada, ela vai deixar o outro engolir ela. E aí ela vai estar na sombra da necessidade da alma dela, do que essa alma precisa, e ela vai estar na sombra da máscara dela. E aí a gente já tem que começar a ficar esperto, porque muitas vezes é uma criança que ela deixa de querer brincar sozinho. Ela sempre precisa de alguém para se divertir. E a alma dela não é essa. A alma dela é criativa. Ele tem senso de criatividade, essa máscara, essa persona de cooperação. Ela tem isso, de criatividade, de cultura. Só que, se ela não for incentivada, ela não vai ter o poder pessoal, ela vai deixar o outro tomar as decisões por ela, agora e lá na frente. Porque se a gente ensina agora, né, o filho ter esse poder pessoal e ainda assim respeitar as pessoas, esse é o caminho do meio, esse é o equilíbrio. E é, gente, os filhos, eles vêm para nos movimentar, para nos tirar da zona de conforto. Eu tô falando aqui, mas eu sei que muitas vezes é uma dificuldade da mãe. Isso. E aí vem o filho e a mãe, os dois desenvolverem isso. Então é importante ter esse olhar para as necessidades, e esse exemplo foi bem bacana, porque você vê, são opostos, né? O dois, essa máscara dois, ela é preocupada com o outro. Muitas vezes ela mistura o que é do outro e o que é dela. E aí essa criança se perde totalmente do poder pessoal dela.
que é quem ela é, que é o que ela precisa. E aí ela vai, a alma dela vai ficando pequena, vai apagando, porque a gente não tá dando o alimento que ele precisa, que a alma precisa. A gente tá dando o alimento que a gente acha certo. E tá tudo bem, porque a gente também tá aqui para aprender. E os filhos é essa grande oportunidade da gente aprender, da gente olhar para ele e falar: meu, eu vejo esse potencial, eu vejo que ele quer trazer coisas diferentes, né? Então, é uma criança que precisa pôr em prática aquilo que pensa. Teve uma ideia de fazer um jogo, teve uma ideia de um brinquedo, tem que deixar fazer para incentivar essa alma. E aí vai trabalhando essa outra parte. Por quê? Lembra que eu falei que a essência dele é de construir é, coisas grandes, sendo justo e pensando nos outros, respeitando, sendo honesto? E aí que entra essa persona para ajudar nele. Porque ele já mostra isso, ele já mostra tranquilidade, harmonia, paz, essa diplomacia de saber lidar com as coisas. Então, embora opostos, são complementares. Um vai ajudar o outro, só que precisa ser direcionado. Se ficar só na sombra e na insegurança dessa criança, não vai desenvolver todas as potencialidades que ela tem. E aí é esse o convite da educação com alma. Porque para a gente conseguir oferecer para os filhos o que eles precisam, uma educação direcionada, amorosa, a gente, como mãe, precisa se despir, precisa tirar as nossas crenças, tirar os nossos padrões, tentar não caber também na caixinha de ser igual a todas as mães, porque não dá. Cada filho é único, a gente sabe, mas a gente insiste em educar da mesma forma. A gente insiste em caber na caixinha da mãe, que todo mundo idealiza, inclusive a gente. A gente quer colocar o filho na caixinha do filho perfeito, que a gente idealizou, que a sociedade idealiza. E aí, gente, esse relacionamento não vai para frente. Não vai. Fica cada vez mais distante a expectativa que seu filho tem de você do que você realiza, do que você entrega para ele. E aí, o convite dessa live é justamente esse: olhar para cada um, entender cada um, com base no que eu falei, adaptar a postura, né? A criança vem com uma ideia nova, como eu falei aqui, dá asas para essa ideia. Fala, nossa, que ideia legal! Como que dá para fazer mais, né? E trazendo essa potência que a criança é. E todas as essências têm potência para cada criança. A gente que precisa olhar. Então, muita gente está pensando, nossa, como eu queria ter um filho com essa essência. A idealização de novo. Mas seu filho muitas vezes não é essa essência, seu filho é outra essência. E a gente precisa aprender a respeitar. Para que a gente crie um vínculo verdadeiro, real, com esse filho. Que assim como a gente deseja ser respeitado, a gente desejou na infância ser respeitado, também respeitar essa criança. Também ter esse olhar único, não de todo mundo para ele. E esse é o convite. Queria ver se vocês têm alguma dúvida, se ficou alguma questão.
de essência, de máscara, de persona. Não. É, eu acho, gente, que é uma forma nova de educar. E a gente precisa buscar caminhos que nos tragam paz, que nos tragam conforto, que nos tragam alegria, não frustração, cobrança. Eu acho que é buscar um caminho único em direção ao seu filho. E quem tem ainda mais de um filho, né, muitas vezes a gente acha difícil, né, ser uma mãe para cada filho, o que atender a necessidade de cada filho. E não é, não é. É ao contrário. Quando a gente entende a necessidade de cada filho e consegue entender a necessidade de cada filho e fazer com que ele se sinta preenchido nessas necessidades, é outra maternidade, é outra conexão, é outra vida. Mas requer coragem. Coragem da gente mudar, da gente aceitar quem os filhos são e seguindo e aprendendo e estar aberta para aprender também com esse filho. Porque nós temos sim as nossas responsabilidades de mãe, mas a maternidade é esse portal de aprendizado constante. O filho sempre trazendo uma percepção nova, um questionamento novo. E por que não olhar para isso? Espero que vocês tenham gostado da live. Flávia falou que ficou perfeita a explicação, que bom, porque como a gente já entende um pouco, às vezes a gente não explica da forma adequada para todo mundo entender, mas que bom que ficou claro, porque esse é o convite que eu faço para vocês, olhar para essa maternidade de forma única, respeitando quem o filho é, independente da quantidade de filhos que a gente tem. Tá bom? Eu agradeço muito a participação e depois eu vou falar com a mãe do Cauã para ver se fez sentido, se não fez, quais são as dificuldades, para a gente conseguir ir guiando nesse caminho. Tá bom? Um beijo e até mais.